E o Mais Saúde está de volta e você que chegou agora, nós estamos tratando hoje, né, da fisioterapia, seus tratamentos e também, né, de qualidade de vida, né, como isso pode interferir nas nossas melhoras, melhorias para a nossa vida. E aqui a gente está em ótima companhia com o fisioterapeuta Juliano Rocha, tirando nossas dúvidas. E você de casa pode participar, né, se ainda não ligou, 3372-3720 ou nos mande um SMS para o 9972-1640. A gente aguarda, ainda dá tempo. Juliana, a gente recebeu uma pergunta de casa, já vou fazendo algumas, né? Pra gente dar uma agilidade também nessas perguntas que vem do pessoal daí de casa. Obrigada, viu, gente? Agradeço. A Conceição do Centro, ela quer saber se problema de coluna pode causar tontura. Porque ela tem uma espécie de tontura. É possível? Pode sim, Haroldo. Na região, principalmente na região cervical, em caso de artrose mais avançadas, a gente tem uma artéria que passa entre as vértebras. E essa artrose começa a comprimir essa artéria. Então, dependendo do movimento que a pessoa faça e essa artéria for comprimida, vai faltar oxigênio, vai faltar sangue para o cérebro, faltando oxigênio para o cérebro, que vai causar esses sintomas de tonteira. Então, pode sim, né, mas tem que investigar para saber se não é, às vezes, problema de pressão, né, problema de labirinto, labirintite. Né? Então, tem que fazer uma avaliação bem feita para descobrir se realmente é problema da artrose, problema da coluna, mas pode acontecer Muito interessante, eu não imaginava que houvesse essa associação tontura, coluna, não imaginava. Pode sim, principalmente a cervical. Juliana, estava na nossa pauta já, aqui do programa, a osteoporose, né, é um problema que, assim, acomete a muitas mulheres, né, de acordo com as pesquisas, uma em cada 3 mulheres vão ter osteoporose depois dos 50 anos. E já surgiram várias perguntas aqui também ao longo do programa, né, ao longo do primeiro bloco, de pessoas de casa querendo saber de tratamentos. Uma pergunta que veio, não se identificou, eu queria saber qual que é o melhor tratamento para a pessoa que tem osteoporose e artrose. Ela perguntou se o Pilates pode ser uma saída ou se a hidroterapia também pode. Ela fez um conjunto aqui de perguntas. No caso da osteoporose em si, a gente visa a trabalhar um pouco de descarga de peso para esse paciente. Então, ele precisa ter uma descarga de peso nas articulações, nos ossos, para ter um depósito maior de cálcio nos ossos que normalmente vão estar com osteoporose. No caso da artrose, então a gente já tem uma gama maior para estar trabalhando. A questão da fisioterapia, da hidroterapia, do Pilates, isso todos os 3, né, têm efeitos benéficos. Então a gente vai ter que avaliar esse paciente para saber em qual ele pode estar sendo trabalhado. Se tiver num quadro agudo de dor, o Pilates não seria tão indicado. Eu já preferiria uma hidroterapia, que são atividades mais suaves, né, tem o efeito da água, né, o efeito térmico, eu indicaria mais isso, né, ou a fisioterapia. Mas num caso já mais estável, né, pode estar escolhendo dos 3 que vai ter bons resultados. Juliano, já entrando nessa questão do Pilates, porque já tem várias perguntas aqui associadas e você acabou de mencionar também essa questão, né, da pergunta anterior. Explique pra gente onde surgiu o método Pilates, o que seria esse método? O método Pilates ele surgiu no início da década de 20. Né? Joseph Pilates foi o inventor da técnica, era um alemão e ele era uma criança muito doente, sofria de raquitismo, sofria de febre reumática, de asma. E ele resolveu tentar melhorar seus problemas através da atividade física e virou um atleta profissional, isso na Alemanha. Né? Da Alemanha ele foi para a Inglaterra e na Primeira Guerra Mundial ele foi preso num campo de concentração. Nesse período que ele ficou ali preso, ele começou a desenvolver suas atividades ali dentro do campo de concentração. Depois que acabou a guerra, ele voltou para a Alemanha. Além de ele ser um atleta profissional, ele se tornou um estudioso na área de anatomia, na área da fisiologia humana e começou a desenvolver suas técnicas. Da Alemanha ele foi para os Estados Unidos, nos Estados Unidos ele começou a participar do método Pilates. Então, é um método que visa muito condicionamento físico em conjunto com a mente. Ele pegou algumas técnicas da medicina oriental, juntou com a medicina ocidental, né, para ter esse equilíbrio entre corpo e mente. Então, sempre trabalhando em conjunto. Olha, uma coisa que eu queria até te perguntar, uma curiosidade minha. Essa própria questão mesmo da respiração, né? Porque a sensação que eu tenho é que a gente respira mal. Com certeza. Todo mundo, assim. Eu falo muito, eu acho que eu sou uma pessoa que respira pouquíssimo. Eu acho que a gente respira mal. Eu acho que o Pilates também trabalha essa questão, ajuda, né? O Pilates trabalha muito a respiração. Todo exercício feito no Pilates, a gente tem que ter uma respiração correta para estar realizando os movimentos corretos. Então, a maioria das pessoas tem a mania de respirar superior, a gente fala que é a respiração torácica. Então, ela não consegue ventilar o pulmão todo. E no Pilates, a gente trabalha a respiração diafragmática. Então, a gente vai jogar a respiração todinha para o abdômen. Com isso, a gente consegue ventilar mais o pulmão,
consegue oxigenar melhor o cérebro, tanto para a questão de concentração, para a questão de oxigenação dos músculos e até a questão de ansiedade. Então, a gente tem muitos relatos de pacientes que diminuem a ansiedade e às vezes chega até a perder peso devido a essa questão de diminuir a vontade de estar comendo, aquela ansiedade de estar sempre comendo. São vários benefícios Muitos mesmo, benefícios, com certeza. Teve uma pergunta do pessoal de casa, não se identificou, mas eu agradeço também, perguntando se o método do Pilates é tanto para homens quanto para mulheres. E quem se, vamos já aproveitar e dizer aqui, já fazer essa pergunta, quem pode se beneficiar desse método? Tá certo. Esse método a gente sempre fala que é dos 12 aos 100 anos. A gente não indica para a criança porque, principalmente a técnica de respiração, a criança não vai ter essa concentração para estar fazendo. Porque a criança se distrai muito fácil. Mas a partir dos 12 anos aos 100 anos. Você pode ter adolescentes trabalhando na parte da postura, pode ter jovens trabalhando na parte do condicionamento físico, a gente pode estar trabalhando com gestantes, pré e pós-parto, para dar uma qualidade de vida melhor para essa gestante, como pessoas idosas. Claro, a gente tem que individualizar o tratamento para cada um. Então a gente tem exercícios simples no Pilates como exercícios muito complexos. A gente tem que saber direcionar. Uma pessoa muito idosa, com alguns problemas, você não pode fazer alguns tipos de exercício. Uma pessoa atleta que visa mais a questão do condicionamento físico, tudo bem, você já pode dar exercícios mais complexos. Mas dos 12 aos 100 anos, sem problema nenhum. Bacana, dá para fazer arte até os 100, gente, olha que beleza. Mas, Juliano, é uma pergunta assim, que eu tenho e que me surgiu agora. Essa questão do Pilates, o importante é que ele é bem individualizado, é bem personalizado também, não é? Normalmente, principalmente o Pilates clínico, que visa a reabilitação de alguma patologia, alguma coisa assim. A gente tem um Pilates de condicionamento físico, que existe algumas academias que dão um aulão de Pilates como se fosse uma aula aeróbica. E na questão da parte clínica, na parte de reabilitação, a gente vai estar avaliando esse paciente e ver o que seria mais ideal para ele. Se é um paciente com problema de coluna, a gente tem uns exercícios para tratar a coluna. Se é uma reabilitação de joelho, de tornozelo, a gente tem alguns exercícios para estar reabilitando direto aquilo. Então a gente tem que estar fazendo essa avaliação para saber individualizar cada atendimento. Certo. Fazendo uma outra pergunta aqui, ia ficar para o próximo bloco, mas já aproveitando. Eu estava pensando em te fazer uma pergunta sobre se a musculação é executada de uma forma errada mesmo, se ela pode gerar algum problema para a articulação e para os ossos. E a gente recebeu uma pergunta bem legal aqui do Moisés Alac. Muito obrigada pela participação, Moisés, abração. Ele falou que o ombro dele nunca teve nenhuma fratura, ele nunca quebrou, mas todas as vezes que ele faz atividade física, um esforço assim maior, ele sente muita dor. O que pode ser isso? Isso aí pode ser alguma sobrecarga na articulação. A gente tem que observar se você tem algum problema já nesse ombro, às vezes uma instabilidade articular, que vai causar essas dores. Quando você esforça demais essa articulação, você pode estar sobrecarregando alguma musculatura, e pode estar dando alguma inflamação pequena. Às vezes não uma tendinite crônica, uma bursite, mas às vezes uma inflamação pequena, alguma lesão em fibras musculares que pode estar causando essa dor. Isso é muito comum em musculação. Às vezes a pessoa vai pegar um peso muito além do que ele consegue, ele vai romper algumas fibras musculares que vai ficar dolorido ali no momento. Às vezes faz um exame e o exame não acusa nada. Mas toda vez que ele força aquela articulação, ele vai sentir essa dor. E o que ele pode fazer? Evitar peso? Evitar peso, ou pegar pelo menos o peso que ele aguentar. Certo, certo. A gente vai ter que dar uma pausinha rapidinho. E você aí de casa que ainda não participou, entre em contato com a gente aqui na TV no 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto para o 9972-1640. A gente vai dar um breve intervalo e voltamos já.